que você precisa antes de entrar em contato com qualquer advogado. Já pensou nisso? Eu separei 3 atitudes que ajudam muito o advogado na prestação de serviço. Primeira delas, saiba o que você precisa. Vamos pensar junto. Se você está entrando em contato com o advogado, é porque esse profissional domina uma técnica que você não domina. Existe algo que você não sabe ou que você não tem certeza. Então, se você simplesmente telefona ou marca uma reunião e começa a conversar, é muito comum perder o rumo da conversa. Algo que poderia ser resolvido em 20 minutos leva 2 horas e não se resolve. Se, por outro lado, você registrar num papel todas as suas dúvidas, facilita a ter um rumo à reunião ou à ligação telefônica. Porque às vezes em 3 minutos você fala o que precisa, o advogado do outro lado fala: olha, essa não é a minha especialidade, vou te indicar alguém. Pronto, resolveu. Imagina só você fazer reunião de 2 horas para depois descobrir que aquela pessoa com quem você conversou não vai poder te atender. Isso acontece, por incrível que pareça. Um outro ponto é, nesta conversa, esteja aberto a ouvir algo que você ainda não ouviu ou algo contrário ao que você achou no Google. Porque existe um standard, né, que é o que todo mundo escreve, e existem as nuances. Geralmente, se você teve dúvida ou não tem certeza, é porque tem alguma nuance aí que impacta na resposta standard. Vou tentar explicar isso com um exemplo. Quando eu fazia estágio, eu atendia num centro comunitário, praticamente só direito de família. Separação, reconhecimento de paternidade, pedido de alimentos. Eu chegava e distribuía 20 fichinhas. Essa distribuição da ficha funcionava mais ou menos como uma triagem e atendia as pessoas. Eu estava distribuindo a fichinha e uma senhora com criança de colo me perguntou se era possível pedir alimentos tendo apenas o endereço do trabalho do pai da criança. Eu falei: não, tá, tranquilo. Se a senhora não sabe onde ele está morando, mas a senhora sabe onde ele trabalha, nós temos condições sim de entrar com a ação pedindo alimentos. Quando eu fui atender essa senhora, e ela havia passado a tarde toda esperando porque foi a última ficha, eu descobri que ela não tinha endereço. Ela estava em situação de rua. E entrar com uma ação sem conseguir identificar o endereço, nem que fosse de um parente, não tinha como. Ela ficou muito brava, mas ali eu aprendi algo que todo advogado já sabe: não existe o óbvio. Muito do que o cliente não explica ou não fala na hora que expõe, quando você vai ler a documentação ou quando você para quietinho, vai pensar a respeito, você percebe que tem algumas lacunas. E isso pode levar a ter que fazer novas perguntas para o cliente. Então, essas lacunas fazem com que a orientação mude completamente. Enquanto não existe um contrato de honorários e um posicionamento formal do advogado para você em relação àquilo que você perguntou, não considere que a pessoa resolveu para você. Porque também tem cliente que chega, pergunta, e mesmo que você faça todas essas ressalvas, ele acha que já está resolvida a questão, que não precisa contratar o advogado, segue a orientação e quebra a cara. E aí depois ainda sobra para o profissional que fez a ressalva, como se tivesse orientado errado, né? Então, às vezes, se você não fala nada,
é muquirana porque não quis ajudar, não quis orientar, ou às vezes ficam falando, então você não sabe. Não, sei, mas em decorrência da ausência de informação e da incerteza dos fatos por não ter lido os documentos, é impossível posicionar-me em relação a isso. Me contrato e eu me posiciono. Então, dependendo do onde está essa conversa, às vezes são com outras pessoas, acaba a gente falando alguma coisa para não parecer grosseira. E isso nem todo mundo entende e tem gente que se acha esperto e depois quebra a cara. Então, primeira atitude bem interessante que todo cliente deveria ter é saber o motivo pelo qual está procurando o advogado, quais as dúvidas que tem. Segundo ponto, qual a expectativa deste serviço? Vou dar um outro exemplo. Eu trabalho muito com negociação. Só que existem negociações em que o cliente quer que se resolva logo. Existem negociações em que o cliente precisa ganhar tempo. São atitudes completamente diferentes para o mesmo trabalho. E isso precisa ser esclarecido desde o início, porque o tempo que demanda do profissional é completamente diferente. Da mesma forma, se a negociação vai ser com outro advogado ou se a negociação vai ser sempre presencial. Tem cliente que faz questão que eu vá junto em todas as reuniões. Isso bagunça completamente a minha agenda. Às vezes, dependendo dos projetos que estou trabalhando, não tenho como encaixar mais uma situação dessas. Poderia perfeitamente encaixar uma outra negociação que fosse por telefone com algum colega, Liga para o colega, conversa. E quando você está enrolando, você tem que ter uma flexibilidade maior de tempo para deixar o outro falar e ficar tranquilo. Se você atende rapidinho, o outro vai ficar mais inquieto e pode tomar uma atitude mais drástica. Já se você dá sempre atenção, ouve, você consegue empurrar mais com a barriga, vai adiando uma resolução. Então, o fator tempo é muito importante na contratação do advogado e implica em poder aceitar o projeto ou a causa, às vezes, dependendo de como a pessoa trabalha, ou de qual é a demanda, e também no custo. E por fim, a prestação de contas. Não falo da prestação de contas monetária, mas os relatórios. Tem empresa que precisa de relatório para auditoria. 2 vezes por ano tem que apresentar lá como é que está a situação. Outras, toda semana quer saber, mesmo que você não tenha feito nada, você tem que dizer, nada mudou, não houve reunião. Outros falam, olha, só quando mudou. Não precisa mandar sempre. Isso também influencia. E se você trabalha em uma empresa em que pode acontecer que hoje você cuida desse assunto, amanhã você está em outra empresa ou está em outro departamento, é bem relevante que você alinhe com seus pares o que você precisa. Porque às vezes o jurídico da empresa não autoriza uma minuta de contrato de honorários muito específica. E depois, quando muda o gestor, muda completamente o volume de trabalho. Se eu contrato que vou negociar por telefone e só vou me reportar quando houver alguma alteração ou uma contraproposta, eu determino um honorário X. Se passado uns meses muda o funcionário e aí passa a querer que todo mês eu vá na empresa, toda reunião eu tenha que estar presencialmente,
com a agenda liberada para fazer a reunião sei lá de quanto tempo, não dá para conciliar isso. Então, entender esses 3 pontos ajuda muito a ter uma melhor comunicação com o profissional de direito. E eu acredito que os demais prestadores de serviço também gostariam bastante de terem esse tipo de tratamento, que não deixa de ser uma forma de respeito com o profissional. Você tem um atendimento mais de acordo com o que você precisa, o profissional se sente mais à vontade de poder lhe falar exatamente qual é a situação e o que está acontecendo, todo mundo fica mais satisfeito, né? A relação comercial se estende por mais tempo. Não sei se na sua profissão é assim, se você tem algum exemplo sobre isso, eu ficaria bem interessada em saber outros exemplos e outros requisitos, se você tem alguma outra sugestão. Até o próximo vídeo.